Já que a gente está falando do Flamengo que não se reforçou, vamos falar de dois times que sim se reforçaram nessa janela de transferência, Palmeiras e Botafogo, que fizeram um jogaço ontem, viu? Tinha muita expectativa pela efervescência nos bastidores, pelo que os times entregam em campo também, e esse jogo entregou tudo, foi um jogaço. Mas acabou chamando muita atenção uma imagem muito forte antes da partida, uma imagem de violência de fato, que foi a foto que viralizou aí nas redes sociais com dois bonecos, um representando a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e outro representando o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Os dois bonecos enforcados ali num viaduto, uma cena muito assim, feia, de violência, terrível mesmo. E depois da partida, o Textor, John Textor, ele condenou os atos e pediu desculpas. Ele disse o seguinte: a gente tem, aliás, a sonora do Textor, Marinho, me avisa aqui, porque eu não tenho certeza, não lembro se a gente tem. Temos, então vamos colocar aí que a gente temos a fala do texto, vamos ouvi-lo. I was actually a part of that statement from the club, so obviously we said what we need to say there. A little girl in my lap around the stadium gave me this little bracelet that says love on it. That's important. We always say the championships are made out of love, not hate, and what that represented today was hate. So that's not Botafogo. That doesn't help us win. It doesn't help the team. So I apologize to Layla and to Edinaldo for that. But it's all about love, and that's the message. They're both playing well. Great coaches, great teams. Top of the table, tied. Right. This is what the country wants to see. It was a great battle, very close game, and we're thrilled to win. Tá aí o John Textor falando, e me chamou a atenção ele falar sobre amor depois de todo o circo que foi criado, tantas teorias conspiratórias, as acusações sem provas, sobre manipulação de resultado, enfim. Ô Mili, depois de tudo que foi feito, adianta pedir desculpas e falar sobre amor? Como é que você recebeu essa declaração do texto? Olha, primeiro, falar de amor é sempre melhor do que não falar, né? Então, pelo menos ele falou de amor. Mas eu queria falar algumas coisas. A primeira delas é que me ofende profundamente ele falar em inglês. Time to learn Portuguese, John Textor. Porque quando o Botafogo entra em campo, tá escrito assim, time to set fire. Ele deu um jeito de traduzir Botafogo por uma coisa parecida. Isso me ofende. Ele comprou um dos times mais tradicionais do mundo. Ele está no Brasil. A língua oficial aqui é português. Ele tem tempo para aprender. Então, essa é a primeira coisa que me chama muito a atenção, porque me ofende demais ele falar inglês. Depois, foi ele que falou que ele ia para cima da Leila. Vocês lembram disso? Não só ele levou a Brasília teorias conspiratórias a respeito do nosso futebol, não apenas ele entrou no nosso parlamento falando inglês, não apenas ele foi lá dizer que tinha provas quando tudo que ele tinha era um vazio de provas, ele foi lá dizer pra gente como joga bola. Ele foi lá dizer pra gente como se joga futebol. O comportamento dele é nocivo ao futebol brasileiro. Não à toa, gente, os bonecos enforcados eram a mulher e o negro nordestino. Não é à toa. A torcida do Botafogo, que está revoltadinha, não está defendendo o time, está defendendo o macho. Isso precisa ficar muito claro. Porque a Leila, em nenhum momento, desrespeitou o Botafogo. Ela falou do John Textor. Então, o que eles estão defendendo é o macho deles. A Leila foi muito íntegra com o Botafogo. Quem desrespeitou o Palmeiras foi o John Textor, falando que o Palmeiras ganhou roubado. Isso é desrespeito. Então, tá tudo escancarado, gente. Tá tudo escancarado. Acho que o John Textor montou um time do Botafogo que a gente está vendo o que está fazendo. Eu gostaria de estar aqui, gente, só falando da história linda que esse Botafogo está escrevendo. Porque depois da derrapada do ano passado, depois de ter levado a torcida do céu ao inferno, esse time está se refazendo nas cinzas e está de novo a caminho do céu. E isso é muito bonito, porque é disso que o esporte se trata. Seria essa história que a gente deveria estar contando. Mas o senhor John Textor, que está no Brasil e se recusa a aprender português, porque qualquer um que tenta aprende, é nocivo para o nosso futebol. Eu acredito muito que as pessoas formem e gostaria muito de ver a transformação dele. Mas não é uma pulseirinha escrito love que vai mudar.
É ele mudar o comportamento e pedir desculpas reais para Leila Pereira. Porque ele disse o seguinte, eu vou para cima dela. Isso está dito. Então, quando ele fala isso, era com os advogados, ele queria dizer, tá bom, gente, então tá bom. Quando ele fala isso, ele convoca. Convoca, sim, o núcleo violento que toda a torcida tem para se crescer para cima da mulher e do negro nordestino. Que é fácil, né, gente? Outra coisa, no final do jogo de ontem, a torcida do Botafogo entoou vários cânticos ofensivos para Leila. Os mais escabrosos, as coisas mais baixas que você possa imaginar, a torcida do Botafogo cantou ontem para Leila. Ele deveria ter dito nessa mesma entrevista que se desculpava pelos bonecos e pelo comportamento da torcida dele ao final do jogo. Verdade. Porque essa rivalidade, entre aspas, que ele criou com a Leila, leva o torcedor a ter esse tipo de atitude. A pendurar Mas boneco. nem o senhor Abel Ferreira, na coletiva, foi capaz de fazer isso. Porque na coletiva, o Abel falou o seguinte, eu elogio esses torcedores que estavam aqui e torceram o jogo inteiro de forma bonita. Não foi isso que eu vi no final do jogo. O Abel poderia ter falado também, né? Agora, outra coisa que é muito engraçada, né? Houve 2 lances polêmicos. Não vou dizer que foram erros de arbitragem, mas 2 lances polêmicos. Uma, a não expulsão do Barbosa, que agarrou claramente o Flaco Lopes, na hora que ele não tinha mais ninguém entre ele e o goleiro Everton, que já causou, inclusive, expulsão em lances idênticos, do Adrielson mesmo, no jogo do Botafogo, no jogo Botafogo e Palmeiras, e, recentemente, no jogo do Atlético Mineiro contra o Botafogo. Então, e outra coisa, uma pisada, que eu não consigo achar que foi intencional. Eu acho que foi intencional. Uma pisada feia na genitália do Rony, na beira do gramado, por aquele Damião Barbosa. E aí eu fico me perguntando o seguinte, o que pensaria a Good Game disso? Pois eu tive a resposta. O Textor postou o relatório do Good Games. Nenhum erro de arbitragem. É uma piada, né? É uma piada. Quer dizer, quando é contra ele, ele reclama, berra, bota 10 mil relatórios. Quando acontece a favor dele, ele finge que não aconteceu. É uma brincadeira. Esse Textor, cara. E outra coisa, só para acabar. Levarem ele a sério. Só para terminar, o que eu queria dizer é o seguinte: falar de amor na vitória e na alegria é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer babaca faz. Falar de amor na derrota e na tristeza é que é para os fortes. Bodão, quero te ouvir também. Entre na roda aqui para falar sobre Textor, se as atitudes dele acabaram incitando esses episódios de violência que a gente viu, muitos xingamentos contra a Leila proferidos pela torcida do Botafogo, essa imagem fortíssima dos bonecos enforcados, uma escalada, né, que foi crescendo, a ponto dela não se sentir à vontade para ir ao estádio, seja por segurança, seja para não encontrá-lo de fato. Como é que você viu isso? Eu não queria repetir tudo o que os colegas falaram, endosso completamente. Ele precisa pedir 1000 perdões para voltar a ter credibilidade. Ele está sem credibilidade no futebol brasileiro, pelo tudo que ele insinuou, pelo que ele falou, sem base nenhuma. Mas eu tomara que ele siga essa linha de começar a pedir perdão, porque violência é complicado. Os torcedores do Botafogo, sei lá quem fez aquilo, se foi mandado, foi torcedor mesmo capaz de não fazer aquilo, já está copiando o que fizeram com o Vinícius Júnior na Espanha, né? É uma coisa terrível. A violência alimenta a violência. A frase é antiga, mas é verdadeira. O chavão é verdadeiro. Então, tomara que depois de todo jogo ele venha pedir perdão, porque mais violência, sem dúvida nenhuma, vai dar mais violência. O jogo que em São Paulo, vão ter em São Paulo também, é preocupante. Gostaria que os dirigentes acalmassem as torcidas, passassem mensagens mais de paz, de amor, de tranquilidade. O futebol precisa disso. Violência ninguém precisa, já estamos cheios. As ruas vivem violentas. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Isso, chegar no futebol dessa forma que está chegando, é mais um horror para a sociedade brasileira. Sabe? Nós vivemos hoje com medo, trancado nas casas. Sabe, complicado sair à noite em qualquer grande cidade do país, nas pequenas também. Eu sou de uma cidade pequena que era um paraíso para você sair à noite, mas ninguém sai mais. E no futebol à noite, eu tenho netos, crianças querendo ir, a gente não pode ir, medo que aconteça alguma coisa. Então, eu prefiro que a pauta mude, comece a falar de amor mesmo, porque
de violência estamos cansados, o país está cansado, o cidadão está cansado. Não é só o torcedor brasileiro, não. É o cidadão brasileiro. Com certeza, Bodão. Falar de amor é sempre melhor, de fato. Vamos mudar o assunto, então? Aliás, não tanto, mas só um pouquinho, que o Renato falou sobre as questões da arbitragem de ontem. O Abel Ferreira reclamou bastante, disse que houve erros graves na arbitragem de Anderson Daronco. O Abel também reclama bastante, né? Porque depois ele admite que foi a eficácia que acabou definindo o jogo. Mas fato é que ele reclama de uma não expulsão do Alexander Barbosa, né? Primeiro quando ele leva um cartão amarelo por segurar o Flaco Lopes no contra-ataque, e depois ao acertar o Estevão. O Estevão, inclusive, se machuca na partida. E aqui tem a VO6 da imprensa comentando com a gente, está até dando uma cornetada, falando sobre o lance do Flaco Lopes. Façam como a ex-árbitra Renata Ruel, que colocou o lance de ontem junto com o lance de Atlético e Botafogo e comparou. Desafio feito, duvido. Enfim, sei que isso está movimentando por aqui esse superchat que a gente recebeu. Ô Mili, a gente sabe que o Abel gosta de reclamar, mas ele tinha razão ontem ou não? Então, gente, assim, não existe jogo. Renato, você já viu algum jogo tenso, assim, um grande jogo, que ninguém tenha tido problemas com a arbitragem? Isso não faz parte do futebol. A gente reclama, a gente vê o lance 10 vezes, a gente fala foi pênalti, não foi pênalti, foi lateral, não foi lateral, quando foi gol, a falta, teve uma falta antes que ninguém viu. Isso é o futebol. O erro, a dimensão do erro faz parte do futebol. Eu acho que não era para expulsão o primeiro lance. Fico em dúvida no segundo. Acho que, como o Renato colocou, são polêmicos. Não tem nada dado ali. Não tem nada que a gente possa dizer. Não, houve um erro aqui gritante da arbitragem. Não é assim. É tudo, para mim, é tudo polêmico. Mas, por exemplo, não teria expulsado. É isso, gente. O futebol sempre vai ter. O que não tem no futebol é o cara que ganha o jogo reclamar do juiz. Vocês já viram isso acontecer? Porque não é possível, né? Se o juiz erra, ele erra na vitória e na derrota, tá certo? Se a arbitragem é tão ruim como a gente gosta de falar, ela é ruim na vitória e na derrota. Estou para ver o treinador que vai chegar lá e falar, vencemos, foi muito bom, mas o juiz medonho, né, gente? O juiz foi horroroso, ele marcou aquele pênalti pra gente que não foi. Não tem, gente. Então é isso, o futebol vai sempre ser, espero que ele continue sendo assim, né? Porque isso faz parte do futebol. E aí, é do jogo ou estava muito reclamão, hein, Renato? Não, eu acho que é do Abel. O Abel reclamar de arbitragem é quase que um padrão, né? Quando você vê o Abel dar uma entrevista e não reclamar de arbitragem, é que é a raridade. Perdão. Saúde! Um espirrozinho básico aqui, porque está frio aqui em cima. Mas, enfim, mas eu acho que ele tinha razão. Eu acho que o lance era para expulsão. Último homem, claro, sabe, chance manifesta de gol. Aí tem gente assim, mas ele ainda não tinha dominado a bola. Gente, a bola estava na frente dele, ele não ia dominar a bola. Só não dominou a bola porque levou um agarrão, um abraço de urso, como se dizia antigamente, né? Então, eu acho que ele deveria ter sido expulso. E acho que também poderia ter sido expulso o cara que pisou nas partes pudendas do Rony, ao meu ver, sabendo que ia botar o pé ali. Ele, claro, foi um lance de choque, tá? Mas ele poderia pelo menos ter recolhido o pé, e ele não recolheu. Então, eu acho que o Abel, desta vez, tem razão. A arbitragem poderia ter decidido, são lances polêmicos, ok, mas poderia ter decidido pelo menos um desses lances a favor do Palmeiras, né? E decidiu os dois a favor do Botafogo. Até que ponto isso aí já não é um efeito indireto dos relatórios do texto? Porque a gente sabe que, geralmente, quando se reclama de arbitragem, você está reclamando para o próximo jogo, né? No caso do Botafogo e Palmeiras, para o próximo campeonato. Então, me reservo o direito de desconfiar que pode ser que agora os jogos do Botafogo, por causa de todo esse escândalo absurdo que o Textor fez, os juízes têm uma pequena tendência a não prejudicar o Botafogo em lances polêmicos. Será? Será que o Textor está condicionando a arbitragem, Bodão? Renato lançou uma pimenta agora, hein? Eu não acredito nisso, não. Sinceramente, não acredito nisso, não. Achei que foi um jogo muito disputado. Todos os lances foram pegados. Não tirou o pé porque não dá para tirar o pé. Tem hora que não dá, você pisa mesmo. Eu não vi erro grave de arbitragem, não vi, sinceramente.
Vi um jogaço disputado pau a pau o jogo inteiro, em toda a parte do campo. Choques aconteceram, choques normais na disputa da bola. Eu não vi grande erro, o erro flagrante favoreceu um ao outro. Não vi. Não vi. Eu vi um jogaço espetacular, maravilhoso, como há muito tempo eu não via. E coloco a arbitragem. Eu fico até com pena de falar de arbitragem diante de um jogo desse, sinceramente. Um jogo tão bom, tão bonito, tão difícil de ver aqui no Brasil, que a arbitragem foi uma coisa menor, é um detalhe, acontece, não tem jeito, não dá para ver o futebol assim, que a Mili falou, concordo. Tem coisas, tem erros que acontecem. É muito difícil ver tudo ali, saber da intenção, se pisou de propósito ou não. Se não for uma coisa muito clara, não dá para saber. Tem muita coisa que não dá para saber. Nem com o VAR dá para saber. Imagina ali com aquela disputa. Para mim não teve nada que reclamar, tem que aplaudir o jogo, tinham que valorizar os jogos, o técnico do Palmeiras. O Palmeiras foi valente, enfrentou um time que estava em casa, que agrediu muito, rapidíssimo no ataque. Luiz Henrique e o Júnior Santos, dois atacantes fabulosos que o Palmeiras não tem igual hoje no momento. Eles decidiram o jogo, não foi nem o Tiquinho que deu o toque para seu gol. Esses dois, toda a bola que pegava era um perigo de gol. A jogada do gol Botafogo é uma jogadaça desse Luiz Henrique. Eu acho que, para mim, isso tudo ficou muito mais evidente, muito mais legal. Não vi nada grave do Daronto, que não é, para mim, um grande árbitro, tecnicamente, é mais disciplinador e tal. Não vi, não acredito em má fé nenhuma de árbitro assim, não acredito. Então não vamos falar de arbitragem, Bodão. Aliás, vocês deem like, hein? Chegamos a 1000 likes e podemos subir isso, então deem like aí. Ô Mili, falando desse Botafogo, o Bodão já pintou campeão, hein? Tô sentindo isso aqui do Bodão, tá animado com o Botafogo. E no ano passado aconteceu tudo, né? Tudo que aconteceu com o Botafogo, aquela derrocada. E você falou uma coisa muito bonita, né? De como o time ali juntou os cacos, as cinzas e tá se reerguendo. E hoje joga um futebol muito legal, um time vertical, físico, eficiente. Será que o ano passado ficou para trás? Ou será que aquilo virou de fato uma lição? Ou foi incorporado com esse Botafogo? Você acha que esse time conseguiu se refazer diante daquilo tudo? Dá para confiar nesse Botafogo de agora? Então, eu diria assim, se deixou para trás, vai dar ruim. O importante é ter incorporado, porque a gente é a história das nossas cicatrizes, né? A gente não existe sem as nossas cicatrizes. É aquela história que já falei, de Ulisses, assim, quando ele volta para casa, na Odisseia, a mulher dele, depois de décadas, só reconhece ele por causa de uma cicatriz. O cachorro reconhece na hora, mas isso é uma outra história. A mulher só sabe que é ele por causa da cicatriz. A gente é as nossas cicatrizes. Então, isso é muito importante. É importante que o Botafogo tenha incorporado. Porque se esse ano o título ficar com o Botafogo, gente, vai ser uma catarse. É uma catarse absoluta. Porque você está vindo de muito fundo. Não é qualquer fundo que o Botafoguense foi. É um fundo muito fundo. E aí vai ser glorioso. Assim, não, foi sem querer o trocadilho, mas vai ser glorioso. Gente, assim, eu estava pensando, né, enquanto vocês estavam falando, o Textor que chegou ao Brasil, que era o Textor que entrava em todas as lives, que sambava, que pegava a bandeira do Botafogo e chorava no meio de campo. Era tão mais legal esse Textor, né? Era tão mais... inclusivo esse Textor, né? Não reclamava tanto, não levava relatório para Brasília, não tentava ensinar a gente a jogar bola. Tomara que ele volte a ser esse dirigente que começou sendo diferente e está fazendo isso com o Botafogo, né, gente? Assim, o Botafogo hoje é um time altamente competitivo. Se me dissesse assim, Mili, você só pode ver um jogo na rodada, qual jogo vai ser? Eu escolheria sempre o Botafogo esse ano. Assim como em 2023 eu teria escolhido o Fluminense. Em 2022, também o Fluminense. O Botafogo está jogando um jogo muito bonito. Gente, ontem, assim, Danilo estava no banco, Tietê estava no banco, o Cuiabano não estava, o Eduardo e o Cuiabano não estavam à disposição. Tem time, o Botafogo tem time, tem banco, né? É perigoso. Esse Botafogo aí, eu apostaria que vai ganhar alguma coisa. Eu duvidaria que não vai ganhar nada. Duvidaria, porque é um time que está, além de jogando bonito, está com cicatrizes fechadas, mas à vista. Olha só, duvidaria que não vai ganhar nada, hein? E você, Renato, você acha que esse Botafogo... Eu acho que o Botafogo é muito bom, como a Mili falou, concordo com ela.
Mas eu acho que a gente só vai saber se as cicatrizes estarão fechadas quando se aproximar a mesma época do campeonato. Aí eu quero ver se elas não vão abrir ou não. Uma coisa é estar no meio do campeonato, é estar liderando o campeonato, que é altamente elogiável, é estar jogando um futebol bonito de se ver. Outra coisa é começar a ver a reta final e dizer, esse ano nós não vamos amarelar. Quando o cara diz isso, geralmente a cicatriz já está começando a abrir. Eu quero esperar o que vai acontecer. Eu não tenho certeza de que o Botafogo vai conseguir, esse ano, evitar o que aconteceu no ano passado. Porque o que aconteceu no ano passado, gente, foi muito forte, foi muito único. Não existe na história do futebol mundial, pelo menos que eu conheça, uma amarelada daquele tamanho. 13, 14, chegou a 15 pontos à frente e acabar em quinto lugar, indo disputar pré-Libertadores. Então, claro, entraram novos jogadores, claro, o técnico atual, o Arthur Jorge, é muito melhor do que o que terminou o campeonato no ano passado, e depois o Botafogo acabou com o Thiago Nunes, gente. Então, eu acho que as chances de não acontecer existem e são boas. Mas a nossa cabeça, às vezes, nos trai de maneira absolutamente inexplicável. Eu quero ver como é que vai ficar a cabeça dos jogadores na reta final. Na hora que... Agora está tudo muito bonito, tá? Mas nós não começamos ainda nem o retorno. Agora imagina as 10 últimas rodadas. Olha, contornam a curva de chegada e entram na reta final. É aquela hora que o cara olha e está lá o espelho da chegada, diz assim, agora eu vou ganhar. No que de agora eu vou ganhar, às vezes as perninhas dão uma tremida. Vamos ver. E continua a achar o Textor um bufão tão grande que ele pode ajudar, como ele está fazendo, contratando. Ele contratou o menino Almada, que ainda nem estreou, vai estrear depois das Olimpíadas de Paris. É, um jogador de seleção uruguaia, um jogador considerado o melhor da geração, garoto, tá? Mas eu quero ver na hora do vamos ver o que vai acontecer. Luiz? Veremos. Oi, Baldão. Não, eu acho o time do Botafogo muito bom, mas acho que o elenco do Botafogo é inferior ao do Flamengo e do Palmeiras. Dos grandes, quem mais precisa de reforço, é tanta competição, tanta coisa pela frente. O Botafogo, sim, não tem um elenco como tem o Flamengo e como tem o Palmeiras. Por isso que e tem tanta jogo, tanta competição, não dá para cravar nada nesse momento. Nós estamos tirando o retrato do momento. Nesse momento, está jogando melhor que todo mundo. O próprio Abel reconheceu ontem na entrevista, um time rápido, decisivo. A questão física é uma coisa que sobressai, diferente de todos os outros times. Uma força física que os outros times não têm, mas é muito longe para cravar qualquer coisa, muito longe. Tem muito jogo. Qualquer desfalque ali no Botafogo pode ser perigoso para o time. O elenco, Marco, o Palmeiras e o Flamengo tem dele, mais opções. O elenco dele não é fraco, não, me desculpe. Com as contratações que foram feitas, o elenco dele não é fraco, não. Não é fraco mesmo. Não diria que é fraco, mas o Flamengo e o Palmeiras têm mais. Tem mais jogadores. Olha, não sei. Não sei. Hoje em dia não sei. Hoje em dia não sei. Eu também não sei. Hoje em dia não sei. O Botafogo contratou bem nessa janela. Fala, Renato, desculpa. Não. O Botafogo contratou bem nessa janela. O Botafogo tem reservas bons, sim. Não é um time... Basta você ver que o Tietê e o Danilo estavam no banco ontem. Sabe? Sim. E entraram a partir de determinado momento. Ontem o Eduardo não jogou porque teve uma distensão batendo um pênalti, mas daqui a pouco está aí de volta. Eu acho que eles têm elenco. O Cuiabano está jogando muita bola. O Cuiabano também não jogou ontem. E o John está fechando o gol. Eu acho que eles têm o Tietê no banco, né? Mas o Flamengo joga com a Arrascaeta ou com o De La Cruz. Então, mas olha só, Bodão. É um Luiz Henrique que é banco, sabe? O Bruno Henrique, eu acho que o Flamengo tem mais opções em todas as posições. Não é uma questão de opinião. Já achei, não acho mais. Eu acho que o Flamengo tem mais nome. Porque o Arrascaeta não está na melhor fase. E o Tietê está. Então, a gente está falando de jogadores no Botafogo que estão tinindo. Eu acho o Júnior Santos um tremendo. O Marlon Freitas, eu acho um tremendo jogador.
sabe? Você cometeu eu acho uma heresia, né? Comparar o Tietchan ao Arrascaeta, você cometeu uma heresia. Mas, Foi o por Godão exemplo, que fez isso. O que eu vou fazer? Eu só o Júnior continuei. Santos, o Júnior Santos, inegavelmente, é um atacante infernal. Infernal. Eu não vejo nenhum atacante no Brasil, tirando o Estevão, que é um molequinho, mas com talento absurdo. Sim. Eu não vejo nenhum outro atacante que cause O tamanho Luiz Henrique. rebuliço na defesa do adversário do que o Júnior Santos. Também E o Dorival não vê isso? O Dorival não vê isso? Não viu isso ainda? Rapaz, eu acho que o Dorival devia chamar esses caras do Botafogo todos nas próximas datas FIFA. Boa ideia, Rodão. Qual